Você já pediu para Deus abrir uma porta e continua parado lá de fora até hoje? Então, talvez o problema não seja a porta. Você já pediu para Deus te dar força e aí a vida desabou em cima de você? Já pediu para Deus te dar uma direção e apareceu o caminho mais difícil que você já viu? E se eu te disser que isso não é um descuido de Deus, que isso pode ser exatamente a resposta que você pediu? Tem uma mentira que a maioria das igrejas vendeu para você, bem embalada, cheirosa, fácil de engolir. A ideia de que a fé é um passaporte para uma vida tranquila. Que se você orar direitinho, as coisas vão se resolver sozinha e que os problemas somem quando Deus entra na jogada. Mas os problemas não somem. E a Bíblia nunca, jamais prometeu que isso ia acontecer. O que a palavra promete é completamente diferente. E essa diferente muda tudo o que você entende sobre sua luta de vida. O que você vai ver agora é isso. Porque os problemas continuam aparecendo, mesmo para quem tem fé. E o que você precisa fazer quando a porta abrir, você continua parado. Para quem não me conhece, eu sou o Diego. Eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e se esse vídeo for bom para você, curta e compartilhe para mais pessoas. Olha só o que venderam desde que você entrou numa igreja. A ideia de que a vida cristã é viver um conto de fada, sem dor, sem obstáculos, sem luta. Que a fé é um passaporte para uma vida tranquila. Que Deus vai resolver tudo e que você vai ficar só colhendo bênção, indo de vitória em vitória. Mas isso é antibíblico, totalmente antibíblico. Esse pensamento pode estar te afastando do caminho certo sem você nem perceber. Preste atenção nisso. Quando você se converte, tudo parece fácil, tudo é novo. O perdão chega, a graça chega, você começa a conhecer a parte bonita do evangelho. Mas aí aparece a porta estreita. E é exatamente aqui que a maioria dá o pé atrás. Porque o evangelho de verdade quebra essa expectativa de conforto. E quem não aguenta esse choque vira um cristão comodista, fraco, frustrado diante do primeiro obstáculo. Vou te dar uma informação importante e que muitas pessoas ou não ligam ou simplesmente esqueceram. Os problemas, eles não somem, eles não vão sumir, mas eles podem te transformar, seja para o bem, seja para o mal. Imagine alguém que decide montar um negócio de bolos. No começo, o problema é produzir, depois é entregar, logística, depois é contratar funcionário, gerenciar reunião, enfrentar nota fiscal, imposto. Quanto mais o negócio cresce, mais complexo vai ficando o problema. E na vida, nossa, é exatamente assim, de filho para marido, de marido para pai. Cada fase exige mais do que a anterior. E a maior ilusão que carregamos é achar que evoluir significa que as coisas vão ficar mais fáceis. Evoluir é como um jogo de videogame. Cada nova fase vai ficando mais difícil. E o porquê é fácil compreender isso? Se eu já domino a primeira fase do jogo, a segunda fase tem que ser obrigatoriamente mais difícil para que possa ter novas experiências. E são essas novas experiências que nos fará evoluir. É o famoso sair da caverna e ver o que está além dela. Muitos, como por exemplo, começam o ano de 2026 com aquela famosa frase:
Esse ano eu vou alcançar a minha melhor versão. Esse ano será o melhor ano de toda a minha vida. Mas esquece de algo muito importante. A evolução real, ela não tem um ponto final. Ela tem um ponto de partida, mas não tem um ponto final. Em 2027 vai exigir mais, 2028 vai exigir mais ainda, 29, 30. Essa é a verdadeira jornada. Mas, então por que Deus permite que tudo isso aconteça? E é aqui que a história fica mais pesada do que você imagina. Então, vamos falar sobre o que fazer com tudo isso. E existem 3 chaves que você precisa entender aqui. E a primeira chave que você precisa entender é que Deus dá problemas por amor e não por punição. Vamos fazer uma analogia aqui. Imagine comigo um amigo seu que pesa 150 quilos, é sedentário e diz que quer mudar, ele resolveu mudar. Você não vai dizer para ele que está tudo bem ele pesar 150 quilos ou tentar desanimá-lo de uma forma qualquer. Se você realmente se importa com ele, é um amigo de verdade, é um bom amigo, vai puxar ele para academia. Deus age exatamente assim com você. Ele não quer que você fique parado, estagnado. A santificação, ela não tem limite. E os problemas são ferramentas que Deus usa para te mover. Quando surgir algum problema, em vez de surtar, desanimar ou tentar fazer alguma loucura, como me ocorre em alguns casos, avalie a situação, tente compreender o que está acontecendo e busque a solução. O foco é na solução. Treine sua mente para focar na solução e não no problema. Mas se você não descobrir a solução, e ainda pior, se não houver solução para o problema, quando você não sabe a solução ou se não houver uma solução, em vez de ficar quebrando a cabeça, queimando neurônio, deita e dorme. É assim que eu faço. Muitos problemas que eu tive, a solução apareceu quando eu deixei o problema de lado. E quando a solução vai além das nossas capacidades ou aparentemente não tem solução, agora é hora de colocar sua fé em ação. O que eu não posso fazer, eu tenho a plena convicção que Deus pode. Quem age no impossível é Ele, não eu. Eu só posso fazer o que for possível. Eu aplico este conselho em todas as áreas da minha vida. E eu quero que você entenda algo. Sempre haverá amanhã. Aí, se não houver amanhã, significa que morremos e, na melhor das hipóteses, fomos para a glória com Cristo. Vamos agora entender a chave 2. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Cristo já venceu, mas isso não significa que você não vai lutar. A vida cristã não é o mito de Sísifo, aquela condenação grega de empurrar uma pedra montanha acima para sempre, sem sentido, sem destino. Entenda algo, Cristo já venceu o mundo. Mesmo assim, Ele nos dá problemas para resolver. Com propósito, com direção, guiados pelo Espírito Santo. E nós que cremos em Cristo ainda temos esta baita vantagem que é o próprio Espírito Santo. Uma senhora vantagem que o mundo, que aqueles que são ímpios não têm. E a palavra de Deus é direta nisso. Aqui em Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 25, diz o seguinte: o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam seus próprios passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira.
Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas a sua esperança em Deus, o justo juiz, por meio do sofrimento deles, vocês foram curados. Por que Cristo não pediu para ser poupado? Ele tinha o poder e a autoridade para isso. Ele tinha o livre-arbítrio para isso. Ele não era obrigado a cumprir a missão. A missão foi entregue a ele, mas ele executaria essa missão se ele quisesse. Ele aguentou humilhação, cusparada na cara, cruz, e ainda passou 40 dias no deserto sem comer. Se fosse qualquer um de nós, tinha morrido no 5º dia ou até antes. Por quê? Porque tem gente que, por menos, deixa a igreja e se desvia do caminho do Senhor. Cristo nos disse: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sendo assim, sabemos que teremos aflições, mas tem como ter bom ânimo vivendo uma vida que só tem aflições? É possível isso? Obviamente que não. O que nos dá ânimo são as boas coisas e os bons momentos que vivemos. A vida de um cristão não será apenas um mar de sofrimento, lágrima, dor. Ao contrário que muitos pensam, esses bons momentos não serão vividos apenas no céu. Deus, ele nos proporciona felicidade e alegria aqui na terra, bons momentos aqui na terra. Até os discípulos, em meio às perseguições, tinham seus momentos de satisfação. A nossa vitória vem do fato que Deus cuida de nós. Essa é a nossa garantia de um Deus no céu que cuida de nós. E um Espírito, que é o Espírito Santo, que tem todo o poder e está rogando por nós. Essa é a nossa garantia que, independente se as coisas vão bem ou mal, no final vai dar tudo certo. E vamos para a chave número 3. Deus abre a porta, mas você tem que mantê-la aberta. Todo mundo conhece a história de Pedro andando sobre as águas. Mas tem um detalhe que quase ninguém nota. Foi o próprio Pedro que pediu para andar na água. Ele mesmo disse que em Mateus, capítulo 14, versículo 28, vamos ler: se o Senhor mesmo mande que eu vá, olha aqui, andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus chamou, Pedro saiu do barco e afundou. E por que ele afundou? Porque ele olhou para o problema, sentiu medo e duvidou no meio do caminho. Aí Jesus estendeu a mão para ele e perguntou aquela famosa frase: homem de pequena fé, por que duvidou? Jesus não lança essa frase, com uma intenção de julgar Pedro. Era uma constatação. Ele pediu a oportunidade, recebeu a oportunidade e hesitou na hora H. Dá para entender isso? O peso disso? Porque a gente faz exatamente isso o tempo todo. Pede força para Deus e reclama quando Ele manda dificuldade para te tornar forte. Pede Ele que abra uma porta e quando a porta abre, fica esperando alguém te empurrar para dentro. Deus abre as portas, mas manter a porta aberta é sua obrigação. Nem todas, na verdade, as portas que Deus vão abrir muitas das vezes não estará de acordo com aquilo que queremos. E por que eu posso entender isso? Porque a palavra de Deus fala assim que o nosso coração é enganoso e a gente tende a cometer vacilos e às vezes grandes vacilos. Quantos erros você cometeu e gostaria de ter a oportunidade de voltar atrás? Eu já perdi as contas. Se eu pudesse, neste momento, voltar atrás dos erros que eu cometi, eu ia correr igual um papaleco na direção da correção, de poder consertar aquilo. Às vezes, Deus vai abrir portas que você não vai gostar. Às vezes, Deus vai
permitir que aconteça coisas que você não vai entender e talvez nunca entenda, vai te colocar em lugares que você também não entende. Não existe a rota perfeita, uma rota perfeita. Aquele cara bem-sucedido, que falha, que trilhou um caminho perfeito, que acertou em todas as suas tomadas de decisões, vai me desculpar, mas na minha humilde opinião, ele é um grande de um mentiroso. Muitas das vezes, quando alcançamos alguma coisa, não sabemos nem como chegamos lá de fato. A verdade é essa. Um dos fatores dessas coisas, né, apenas essas coisas simplesmente se conectaram e aconteceram sem cálculos, sem grandes projetos. As coisas simplesmente aconteceram, conectaram e aconteceram. A gente não sabe explicar, né, muitas vezes nem o início nem o fim, mas simplesmente aconteceu. Normalmente as portas costumam se abrir quando tudo está um caos. Entanto, fique atento para que a porta não se feche e você perca a oportunidade. E se a porta se abrir, mantenha aberta, se esforce para manter a porta aberta. Então chegamos na reta final desse vídeo e a pergunta que fica é essa. Na verdade, a pergunta que eu quero fazer para vocês: você vai continuar esperando uma fé sem atrito? Uma espiritualidade de conto de fadas que você só se torna mais fraco, mais frustrado diante do primeiro obstáculo real que surge na sua frente? Ou você vai encarar os problemas da forma que eles têm que ser encarados, como uma ferramenta que forja o seu caráter? Meu amigo, tem uma frase que eu guardo ela na minha mente, e a frase é a seguinte: é no fogo forte que se forja o bom aço. Olha onde você está agora nesse momento. Cada problema que você viveu até hoje te trouxe aqui, seja de uma forma positiva, seja de uma forma negativa. Cada fase que exigiu mais de você te fez ser o quem você é. Suas cicatrizes mostram que você foi mais forte daquilo que tentou te matar. E se você parou no meio do caminho, achando que Deus te abandonou, talvez o que aconteceu foi o contrário. Talvez ele esteja esperando você parar de olhar para o vento e fixar os olhos nele. Não é o que eu estou falando aqui, não é um discurso religioso vazio. É colocar a confiança em quem sabe de tudo e muito mais do que a gente. Confiar plenamente na sabedoria de Deus. Os problemas eles vão continuar. Vão ficar mais complexos conforme você cresce, faz parte. Essa é a verdadeira evolução. Ela não tem um ponto final. 2026, nem 2027, nem nunca. A escolha real é simples e dura ao mesmo tempo. A realidade é dura. Você vai continuar implorando por facilidades ou vai começar a lutar de verdade? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.